Se Jesus disse que não é o que entra que contamina o homem, mas é sim o que vem do interior e afeta o coração, e ele quis se referir a liberar os homens das leis de Deus, então há uma contradição na Bíblia, porque Atos 15 reforça o mandamento de não comer carne sufocada, né? Então, não comeu sangue. Então, como é que você... Então, quer dizer, eles então não entenderam o que Jesus havia falado? Amados, nós temos que entender o seguinte quando nós entramos no chamado Novo Testamento, escrito em grego. Há duas palavras aí que falam sobre imundo e impuro. A primeira palavra, akatartos, se refere à impureza lá de Levítico, os animais imundos. E esta palavra não é usada ali em Marcos, no capítulo 7, o texto que vocês citaram aí na última pergunta. A palavra que eles usam é a palavra koinos, que é comum ou contaminado. Então, em momento nenhum, Jesus está discutindo a impureza, a imundície dos animais. Ele está falando sobre coisas comuns ou contaminadas. É essa a discussão. Por quê? Porque na tradição rabínica havia uma lei defendida pelos fariseus com unhas e dentes de que para que o homem não fosse contaminado, ele deveria lavar 7 vezes as mãos num ritual cerimonial. E os discípulos de Jesus não lavaram as mãos 7 vezes. E aí eles foram com tudo para cima deles. Vocês estão transgredindo. Jesus, então, ele fala isso, não é o que entra que contamina. Não é o fato de você não lavar as mãos que contamina, mas é o que tem no seu coração. É isso que contamina o homem. E aí, o que vai acontecer em seguida? Jesus considera puros todos os alimentos. Veja bem, como falou o pastor Misael, lá eles não consideravam os animais imundos, acátartos, como alimento. E Jesus nem usa esse termo. Ele considerou não contaminados, ou seja, não impuros, no sentido de koinos. Quer dizer, ele invalidou a tradição, a lei rabínica, e nada a ver com a lei de Deus, dada lá em Levítico, no capítulo 11. Isso também nós podemos ver lá em Atos 10. O pastor Misael lembrou perfeitamente. Pedro andou com Jesus por 3 anos e meio. Será que ele não participou dessa experiência em que Jesus teria considerado os animais imundos como limpos? Será que ele não participou disso? Porque quando ele vê aquele lençol descendo com todo tipo de animal e quadrúpede, ele declara o seguinte: jamais entrou na minha boca, Senhor, coisa comum ou imunda. Veja que essa ênfase que você colocou na ordem que Deus dá, Pedro, mata e come, também uma ênfase que ele faz na sua defesa. Senhor, jamais entrou na minha boca coisa comum ou imunda. Irmãos, comum é o koinos, quer dizer, é um alimento, porque no lençol havia animais limpos e imundos. Havia toda a sorte de animais. Só que o judeu, ele pensava de que forma? Que o animal limpo é contaminado por associação com o imundo. Então, o fato do animal estar junto com o animal imundo, ele se torna koinos, ele se torna comum. E havia também os animais imundos, aqueles que, por lei de Deus, não se devia comer, os acátartos. Então, Pedro falou, olha, nenhum nem outro jamais comi. Mas Deus, ele fala, não considere coisa comum ou imunda o que Deus purificou. Bem, como entender, então, essa discrepância? O próprio apóstolo, ele explica, ele interpreta a visão e ele não deixa qualquer possibilidade de dúvida. Por quê? Porque se Deus estivesse de fato ali dizendo que a sua lei não teria mais vigor,
Pedro certamente entraria nessa questão. Mas o que Pedro fala sobre aquela visão é diferente. E está lá a interpretação no próprio capítulo 10 de Atos, lá em Atos 10, 28. E disse-lhes: bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus ou aproximar-se deles, mas Deus mostrou-me o quê? Que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Por quê? Primeiro, no chamado Antigo Testamento, muitas vezes os gentios eram comparados aos animais imundos. Isso é uma comparação, não é uma lei. É uma comparação feita ali na palavra de Deus. Então, os judeus levavam isto muito a sério e chamavam os gentios de imundos. Por outro lado, não se permitia ao judeu estar com o gentio para não se contaminar. E o que Deus ele quer mostrar com aquela visão? Ele quer mostrar para Pedro e para a igreja toda que essa distinção entre gentios e judeus não poderia mais existir. Então, a nenhum homem devia se chamar comum ou imundo. Isso não tem nada a ver, literalmente, com os animais impuros e com os animais limpos. Não tem nada a ver com a lei de alimentação. Não tem nada a ver com a questão de comer os animais imundos. Tanto que Pedro e os demais continuam sem comer depois disso. Você veja bem, a própria palavra de Deus, ela explica a si própria. Mas o que você falou, entender o contexto, é fundamental para nós não entrarmos numa heresia, meus queridos. Porque Jesus, em momento nenhum, ele torna o impuro limpo, mas o que ele faz? Ele torna aquilo que os judeus consideravam contaminado, e era alimento, não era nem porco, nem outros tipos de carnes imundas, mas o que era para alimento, que eram apenas os animais limpos, ele torna esses limpos puros. Por quê? Porque os judeus consideravam que, por causa da ausência do ritual rabínico, eles eram contaminados. E lá em Atos 10, o que a palavra de Deus nos esclarece é que os homens, os gentios, eles poderiam ingressar na igreja e estar como um só povo com os judeus, sem mais separação. Nós sabemos que o próprio Pedro, ele não se sentava à mesa com os gentios. Por quê? Porque os judeus consideravam que aquilo contaminava eles. E ali Pedro mesmo esclarece que Deus mostrou que a nenhum homem se pode chamar comum ou imundo. Esse é o significado da visão. Passando disso, queridos, é invenção humana.